Então me perguntaram aqui o que eu acho dos exercícios contraindicados. Na verdade, eu vou separar em duas classes aí os exercícios que são contraindicados, porque existem alguns que são culturalmente contraindicados, como por exemplo o agachamento e o levantamento terra. Esses dois exercícios, eles foram, ao longo dos anos, sendo contraindicados para pessoas que apresentam dor no joelho, dor lombar, por exemplo. Então, se a pessoa apresentasse alguma dor lombar, já se contraindicava a prescrição do agachamento e a prescrição do levantamento terra, por exemplo. Só que a minha consideração em relação a esses dois exercícios é porque existem diferentes variações. Então, você pode, fazer com que o seu aluno agache, por exemplo, com uma menor sobrecarga lombar. Você pode fazer, por exemplo, com que o seu aluno ele faça o levantamento terra com alguma variação que também tenha, por exemplo, uma menor sobrecarga lombar. Então, existem variações de menor complexidade que a gente pode utilizar diminuindo essa sobrecarga. Então, quando começaram, por exemplo, a contraindicar o agachamento e quando começaram a contraindicar o levantamento terra, por exemplo, eu fico com essas considerações que existem diferentes variações. Então, você pode selecionar uma variação que gere uma sobrecarga menor para aquela região. Então, contraindicar esses exercícios, ao meu ver, é errado, porque existem diferentes formas de fazer. E é um movimento que a gente precisa durante o dia. Agora, existem outras classes de exercícios que colocam a articulação numa posição não tão saudável. E geralmente são exercícios, por exemplo, para articulação glenomeral, como, por exemplo, a puxada por trás, o voador peitoral, o desenvolvimento por trás. Então, também não estou dizendo para você não realizar. Eu geralmente não prescrevo, mas eu entendo sobre essas questões, e aí consciência de cada um selecionar, entendendo sobre o que pode acontecer. Então, puxado por trás, voador peitoral, desenvolvimento por trás, colocam, por exemplo, a articulação glenomeral numa posição de maior risco, uma posição de abdução com rotação externa. Então, é uma posição que gera ali uma maior sobrecarga em algumas estruturas da articulação glenomeral, além também de ser uma posição que coloca a articulação numa posição mais instável. Então, pessoas que às vezes apresentam alguma instabilidade podem sofrer alguma coisa com esse posicionamento. Então, como eu falei antes, o agachamento e levantamento terra existem diferentes variações e formas de fazer. Então, a gente pode selecionar a melhor variação para determinado aluno. Agora, existem outros tipos de exercícios que colocam realmente a articulação numa posição ali que não fica tão favorável. Então, eu prefiro, particularmente, evitar alguns exercícios.